computer. Ah, aleluia! Eu fico feliz quando eu ganho da tecnologia, viu? Oh, meu Deus santo! Bom, então vamos lá, começar essa primeira aula, que é uma aula de apresentação desse tarô, né? Eu sempre escrevo tarô com T, tá? Eu vou te explicar, vou até explicar por quê. Porque esse nome tarô, quando você o lê ao contrário, ele tem um anagrama de rota, ou de outros tipos de anagramas que a gente faz com essas letras, certo? Então, é por isso que eu sempre escrevo ele com T e não com acento circunflexo, tá? E, bom, é uma particularidade. Tem gente que gosta de escrever com circunflexo, tudo bem, mas eu gosto de escrever assim. Então, eu vou começar primeiro a falar um pouquinho do TOT, né? Por que é TOT, né? A palavra TOT. As pessoas, às vezes, me perguntam, né? Quem é TOT, tá? Então, essa é a primeira coisa que precisam saber, que não é todo mundo que sabe que esse nome TOT é o mesmo nome do Hermes Trismegisto. Então, o Hermes Trismegisto, a minha primeira aula, sempre quando eu abro aulas, eu falo, vocês precisam estudar o Caibalion, porque se vocês não estudam o Caibalion, não vão entender os mistérios, nem da astrologia, nem da leitura de carta, de nada. Porque todo o ocultismo está baseado, ele tem essa particularidade de ter essa Bíblia, né? Eu chamo Bíblia, né? Que se chama o Caibalion. É um livro antigo, da editora Pensamento, a gente a gente pode ver no meu site, já está lá. Todas as 7 leis se encontram lá no astrosírios.com.br, vocês encontram as 7 leis herméticas, no qual está baseado toda a correspondência, ou seja, como funciona o universo, como funcionam as coisas desde o princípio, que seria o princípio, podemos chamar de Big Bang, ou podemos chamar de divindade, né? Até a materialidade. Isso tem um caminho, isso faz um caminho, mas ele é submetido às leis, e essas leis, a que mais nós conhecemos é a lei do karma, né? Todo mundo fala lei do karma, né? Lei de causa e efeito, é assim que ele é chamado pelo Hermes Trismegisto, que era o Tote. Hermes Trismegisto, ele viveu no Egito e ele era o conselheiro dos faraós, era um mago, né? Sabia todas as magias, dizem que ele tinha vindo de Sírios, tá? E ele foi instruir os faraós, né? E levar para os faraós um conhecimento que vinha fora do planeta Terra. Os deuses astronautas, né? Que a gente falava, eram os deuses astronautas. Na realidade, as divindades, que podemos até chamar de anjos, ou de, sei lá, outro tipo de nome. Então, quando a gente está falando de Tote, nós estamos falando de um ensinamento que vem da antiguidade e no qual todo o raciocínio ocultista tem que ser baseado. Lei do ritmo, lei de causa e efeito, né? Mas o primeiro é o que está em cima, é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E é com isso que se fazem todas as outras leis. Lei de ritmo, né? A gente vê maré, né? A maré é um ritmo, né? E dentro da nossa vida, tudo é ritmo. Então, quando a gente fala desses mistérios do tarô, a gente percebe que dentro do tarô, você recebe muito mais informações que não são somente as que são contidas nas cartas, né? Dos tarôs. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui. Ótimo. Então, eu coloquei aqui, tarô, astrologia e cabala podem se complementar, né? Então, eu acho que sim, a meu ver, sim, tá? O tarô é principalmente um oráculo, tá? Coisa que, por exemplo, a astrologia nasceu também como oráculo, mas ela não se tornou um oráculo, mas uma coisa muito mais ampla, porque ela acabou trazendo outras coisas para acrescentar. E mais recentemente, até a psicologia, né, que entrou. Apesar que eu acho que o tarô também pode ser usado do ponto de vista psicológico, tá?
A origem mesmo, né, é obscura, né, e algumas pessoas chegam a dizer que as raízes mais rudimentares foram encontradas no Antigo Egito. As que nós conhecemos e que chegaram mais até hoje, a maioria veio da Idade Média ou da Renascença, né? Especialmente da Renascença italiana. Não esqueçam que quando falamos de Marselha, né, do tarô de Marselha, Marselha era uma cidade italiana na época, tá certo? Ela era um dos condados italianos lá, tinha um príncipe, um conde, ou sei lá o quê, que mandava. Então, portanto, ele é um oráculo. O que é um oráculo? O oráculo serve para perguntar algo a uma divindade, né? Qualquer que ela seja, aquela que a gente tem mais afinidades, certo? A gente vai perguntar para a divindade. A gente pode chamar de Deus, pode chamar de outra coisa também, tá? E ele é formado por 22 arcanos maiores, né? A palavra arcano quer dizer oculto, desconhecido e misterioso. Tem os maiores, os menores e as cartas da corte. Essas cartas da corte foram acrescentadas lá para 1600, no início não existiam, tá? Elas, tanto que na Cabala elas não entram, não tem uma analogia direta na Cabala. O arcano sempre esconde um significado que vai usar uma imagem ou uma numeração. Por isso que a gente acaba entendendo, tem que aprender também um pouco de numerologia. Senão você nunca vai ler bem uma carta, né? Eu, por exemplo, eu procuro um que foi estampado em Florença em 1725, era usado na corte dos Viscondes e dos Sforzas em Milão. E ele tem 41 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Eu te digo sinceramente, eu já estudei muito esse daí, mas eu já eliminei uma parte, porque ele coloca todos os signos astrológicos, os 4 elementos, fogo, ar, não sei o quê. Então, foram acrescentando coisa, aquilo se tornou uma coisa tão difícil. Eu tenho a impressão que, no afã de dar informações, complicaram realmente o significado, e não precisa de tudo isso. Então, um dos tarôs mais usados é o tarô de Marselha, né? Marselha, porque parece ter se originado nas cidades ao sul da França por volta de 1500, que era uma cidade italiana na época, toda aquela região. Aí, por volta de 1880, surgiu na Inglaterra a Sociedade Secreta da Aurora Dourada, né? Chamava Ordem do Golden Dawn. E nesse período surgiu o tarô de Rider-Waite. Tá? Esse daí, que é aquele que a Carolina falou para mim no comecinho, que é o tarô, é um dos tarôs mais falados. Inclusive, se você vai ver lá no YouTube, tem uma live que eu fiz com uma colega, amiga, a Kátia Bueno, que nós falamos exatamente disso, porque ela leu White, né? White ou Waite, porque não tem, se fosse escrito só com I, mas como tem o A e o I, deve ser Waite, né? Então, ele deu origem a outros tarôs, alguns deles justamente que se originaram dessa ordem, né? Dessa ordem que era uma ordem oculta, como se fosse a maçonaria, como se fosse a Rosa Cruz, né? Tem muitas ordens, né? Tem aquela da pirâmide ali que tem até em São Paulo, né? Que são mais modernas também. Então, essas são todas ordens que tentam passar para as pessoas ensinamentos ocultos, né? Na realidade, essa é a base, né? Que é daí que vem. Uma particularidade do tarô de Waite, e esse é realmente uma das diferenças, é que ele coloca imagens, além dos números, nos arcanos menores, o que facilita, em vez de você só ter um número, você também uma figurinha, alguma coisa. Lembra um pouco o baralho cigano, que tem figuras, né? Em todas as cartas tem figuras, são muitos números e tem figuras. Mas, na realidade, isso não é necessário para a compreensão do tarô, né? Ele facilita, só isso. E eu acho que ele serve quando é para autoconhecimento, por exemplo, fica mais fácil realmente da gente trazer, né, esse conhecimento para nós.
O tarô do Aleister Crowley, né, surgiu por volta de 1920, portanto, ele tá no final do século XIX para o início do século XX. E ele também fez parte, né, da Ordem do Golden Wine, Robert Wang e outros místicos, né, que a gente pode depois nomear, enfim. Agora não vem ao caso na nossa aula. Então, aí, como é que você analisa esse, né? Aqui eu coloquei, então, a árvore da vida, para vocês verem. Espera aí, deixa eu tirar aqui, senão vocês ficam vendo coisa. Isso. Então, essa é a árvore da vida. Então, vocês falam, puxa, mas não é uma árvore, né? E na árvore da vida, na realidade, é um glifo. O glifo é uma quantidade de símbolos. Nesse caso, são 10, né? 10, se vê, são coisas redondinhas. Isso daqui são chamados também de modelos de organização biológica, que são, na realidade, eles têm uma relação com o quê? Com esferas energéticas, do qual os planetas do nosso sistema solar são os representantes. Então, eles estão em ordem de 10, tá? Então, ele parte do 1 para chegar no 10. E a Cabala nos ensina que tudo o que é criado, ele parte sempre do 1 ou do 0, que seria o Ein Sof, que fica antes ainda, que seria realmente a própria divindade, começa a se manifestar no planeta, para chegar até o planeta Terra, que é aqui embaixo, certo? E ele faz esse caminho buscando toda a energia através dessas esferas, né? Que são, na realidade, representações planetárias. No tarô que nós vamos estudar, essas mesmas esferas e que nós vamos estudar, porque a parte da Cabala eu vou dar sempre a parte, né? Está em outro PPT, não está grudado com esse. Nós vemos que o número 1, então, os 10 arcanos menores estão escritos nas 10 bolinhas, essas bolinhas que são chamadas Sefirot, no singular, Sefirah, no plural. A Sefirah é o modelo de organização biológica. Ela significa uma energia manifestada. Então, essa energia manifestada, ela pode se manifestar nos 4 mundos da Cabala, tá? Isso também nós iremos estudar, porque a Cabala, ela não tem só é como uma peneira. A peneira, ao contrário, ela parte do mais fino, do mais sutil, até o mais denso. Então, são 4 mundos de manifestação que correspondem aos 4 elementos, tá? Os 4 elementos da natureza. Então, que são o fogo, primeiro, a terra, o ar e a água, tá? Então, esses são os 4 elementos. Esses 4 elementos representam 4 mundos manifestados. Então, por exemplo, o 1, ele se manifesta nos 4 mundos. O 2 se manifesta nos 4 mundos, que são os 4 naipes do tarô, tá? Isso sucintamente falando, né? Estou falando da primeira aula, não dá para a gente aprender tudo, porque a Cabala é uma coisa complexa. Mas vocês sabem que o tarô tem isso, tem os menores. Então, os menores são aqueles que têm número, de 1 a 10. Então, aqui ficam escritos na árvore, de 1 a 10. Aqui embaixo nós temos a representação do planeta Terra. Mas também é a representação de tudo que a gente realiza, desde o momento da ideia até o momento da materialização da nossa ideia, da conclusão da nossa ideia. Então, isso também eu vou explicar depois ao longo do curso. Eu já dei curso de Cabala até na Hebraica, em São Paulo, você acredita? É verdade que tinha uns velhinhos que dormiram, porque era o pessoal da terceira idade que me convidou, né? Tinha uns velhinhos que dormiram. Mas eles adoraram e tudo, porque, claro, estudo de Cabala com rabino, com aqueles cursos que você leva 1 ano e tudo, eu tinha que fazer alguma coisa simples, e era de tarde, eu acho que o pessoal aí ficou meio cansadinho de ficar ouvindo, foi muito engraçado. Bom, então, por isso que quando a gente fala da árvore, a gente tem que aprender que os 22 arcanos maiores têm
aqui tem um I a mais, sua correspondência com os 22 caminhos da árvore. Vou montar de volta. Ó, primeiro caminho, número 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui em cima é que você coloca o arcano maior. Ele une duas energias, então ele tem um sentido dentro desse gráfico. E é isso que é importante na hora que você lê o arcano, entendeu? E ele, pelo Aleister Crowley, você vai ter que passar por todos esses caminhos para você chegar à materialização. Essas cartas também, os tarôs, os arcanos maiores, eles servem também como símbolos de meditação, porque são cartas, né? Então, mas tem uma figura. Então, você, por exemplo, você está nesse primeiro caminho, você está aprendendo o significado desse arcano, você pode meditar sobre ele, né? Aqueles 15 minutos que você pode olhar para ele e deixar que ele fale com você. E esses arcanos vão te dizer, especialmente se você sabe onde ele está colocado na árvore da vida, você sabe o que ele quer te dizer, né? Por que ele apareceu, por exemplo? Por que você tirou esse arcano nesse dia, né? O que ele significa? Onde está o obstáculo? Ou onde está o teu talento? Onde você está a facilidade para resolver o assunto que você perguntou para o tarô, né? Porque tarô, não esqueça, é oráculo, tá certo? E os 10 arcanos menores têm a correspondência nas 10 sefirá, esferas da árvore, né? Sefirá é o plural de sefirote. Os 4 naipes também correspondem aos 4 mundos. Bom, aí, aqui eu falo um pouquinho sobre como entrou o Carl Jung com o inconsciente coletivo também, né? Porque as imagens trazem para a nossa mente a simbologia ancestral, que é uma simbologia dos arquétipos, tá certo? Toda a humanidade tem esses arquétipos parecidos, né? Nós podemos abrir o jornal hoje e ver uma tragédia, ela vai ser igual àquela da tragédia grega que estava lá, ou aquela do Shakespeare, ou aquelas mais antigas escritas, porque sempre vai haver o mesmo comportamento na humanidade, né? Então, os arquétipos funcionam dessa forma. Então, sempre que a gente vai abordar, eu também vou dar uma explicação para vocês sobre essa compreensão psicológica, tá? Isso para vocês entenderem como funciona. Aí, aqui também falei sobre a e aí eu falei um pouquinho sobre os vários tarôs, né? Aqui eu coloquei só alguns, mas, né? O Marseille, o Rider-Waite, o mitológico dos anjos iluminados, das bruxas, eu tenho um monte, tenho dos anjos, tenho... Assim, acho que eu devo ter uns 20, né? Acho que eu nem me lembro mais onde tem alguns que eu não sei nem onde eu comprei, não me lembro mais. Mas a gente entra nessa coisa dos tarôs e parece que o tarô, você entra numa loja esotérica ou numa livraria, né? Em São Paulo tem a livraria Millennium, que fica ali em Moema, e eles têm muito tarô. E eu me lembro que passava, não tinha jeito, porque às vezes eu dava palestra lá, e aí eu não tinha jeito de sair sem um tarô, porque não dá para sair sem tarô. Mas aí você, às vezes, fica curiosa, mas você acaba se apegando em algum que tem mais analogia com você, certo? Aqui eu não vou avançar muito sobre isso, mas eu queria mostrar para vocês. Tá vendo? Esse daqui, por exemplo, essa daqui é uma imagem do fogo, né? Que representa paus. Então, esse daqui é do aquele arcano italiano lá de 1700, que ele colocaram os 4 elementos também dentro daquela leitura. Nós não vamos precisar disso, mas quando a gente lê um tarô, a gente vai saber se ele pertence ao elemento fogo, ele pertence ao elemento terra, ao elemento ar ou elemento água. Por quê? Porque os naipes, eles são feitos isso, tem as copas, né? Tem o fogo, que é o bastão, tem o ouro, que é a terra, né? Aqui eu botei ouro, a terra. Então, eu só coloquei a figura, né? Que é para servir de exemplo, né? Aqui tem o ar, né? Que são os pássaros, as espadas, né? E aqui tem a água, que é para representar. E cada uma dessas coisas tem um significado.
Então, esse do Aleister Crowley, né, foi usado, assim, foi desenvolvido, usado pelo MacGregor Bathurst, pelo Foster Case, então, todas as pessoas que nesse período fundaram essa ordem, que na realidade se tornou, acho que é mais para os anos 20 do que para os anos 40, tá? E para mim isso fez muito sentido, né? Eu só vou mostrar uma carta para vocês. Então, quando a gente olha assim essa carta, então você já percebe que ele é vermelho, né? Então ele já te chama para alguma coisa de fogo. Mas você fala, puxa, mas o cara está sentado. Mas as cores também te dizem alguma coisa. Nesse tarô, nós vemos também aqui embaixo o símbolo astrológico, certo? E do lado de cá, vou mostrar a letra do alfabeto hebraico. Essa letra é a letra que está marcada no caminho onde se encontra o imperador. Essa letra, ela serve quase como um mantra, tá? Eu, durante muito tempo, eu fazia as pessoas, às vezes, meditarem, né? Esse chama Ain, né? Vocês sabem que no alfabeto hebraico não existe vogal. Então, é muito difícil de pronunciar, né? Porque não existe a vogal, existe somente a consoante. Então, é uma maneira da gente, sabe, por exemplo, o nome dos anjos, né? A gente tem anjos. Os anjos ou é Gabriel, terminam em El, né? Ou eles terminam em Ar, A com H, né? Por quê? Porque é o acrescentado às 3 letras que compõem o nome do anjo. Que, na realidade, Gabriel seria o G, o B, tá certo? E o R. E depois o El que termina. Então, nós vamos encontrar isso nas cartas do Aleister Crowley, coisa que nenhum outro tarô tem. Nem analogia com a astrologia e nem analogia com as letras do alfabeto hebraico. Tá? Bom, eu queria deixar um minutinho para vocês conversarem, tá? Porque senão a gente vai avançar no curso e, na realidade, isso vai fazer parte do curso. Mas eu vou mostrar de novo, deixa eu tirar isso aqui, ver se eu consigo. Stop share. Ok, pronto. Então, aí eu queria mostrar de novo, porque essa foto depois vocês vão encontrar lá no curso, né? Vocês vão ver 50 mil vezes. Eu vou mostrar também que eu tenho 2 quadros lindos que é disso, mas isso daqui vocês vão ver que eu tenho também no curso de Cabala. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se não sai do coisa isso daqui. Então, a mesma coisa vocês vão ver aqui, do 1 até o 10. Então, quando você fala assim, então o imperador ele está no 1, ele pode estar no 1. Mas, na realidade, apesar de ele estar ligado ao signo de Áries, ele não corresponde ao número 1. Não, ele não corresponde ao número 1. Por isso que os números dos arcanos menores não tem nada a ver com os números dos arcanos maiores, que são aqueles escritos em letra românica, né? Normalmente. Aí você vai ver pela letra românica onde eles estão nos 22 caminhos. E uma coisa muito importante que vocês vão aprender e que quase ninguém te diz, tá? Vocês não esqueçam que Jesus Cristo, que o Cristo, né, ou Jesus, porque ele era Jesus para os hebreus, né, o nome dele. Quando ele começou a entender profundamente o significado das 4 letras que compõem o nome de Deus, você sabe que no hebraico você não escreve Deus, você escreve só Yod, Re, Vo, Re, que é o Jafé, né? A gente traduziu como Jafé, mas não é Jafé, né? Yod, Re, Vo, Re. Essas 4 letras formam toda a manifestação de todas as coisas que existem no planeta Terra. Tudo que existe sai dessas 4 letras. Isso é magia. Tá? E a gente trabalha essas letras para criar a magia. Tá? Então, essas 4 letras vocês vão encontrar no estudo do tarô e também no estudo da Cabala.
tá? Cada uma delas tem um significado nos 4 mundos, que são aquelas 4 peneiras que eu falei que vai dar mais sutil, do fogo, da criação, até aqui embaixo. Então, nós vamos ter uma pincelada disso, da Cabala, para poder compreender a fundo realmente o significado das cartas do tarô, porque senão a gente não compreende. Vai ter sempre aquela coisa superficial do tipo assim, tá, é interessante, é interessante. Ah, eu quero também só olhar os arcanos maiores para fazer uma pergunta, se o meu namorado vai me ligar amanhã. Não, tarô de Tote não é feito para isso. Tá? A compreensão desses arcanos é muito mais do que isso. Né? Para você receber essa pergunta, para você ter só essa resposta, você pode abrir um baralho cigano. Né? O baralho cigano tem lá as figurinhas. Ah, estou esperando a namorada. Aí você tira a figurinha, tem um cara a cavalo. Ah, que ótimo, então ele vai me ligar. Ótimo, vai chegar em... Você entende? É uma coisa muito só rasa, é muito material, é muito aqui embaixo. Ela é útil? Claro. Às vezes a gente está precisando, né, de uma resposta mais imediata. O tarô de Tote, ele é um tarô de muito mais conhecimento. Por isso que a gente tem que ir devagar com ele. Aí eu vou mostrar primeiro, vou ensinar para vocês sobre a árvore sefirotal, onde está, qual é o significado dessa coisa. Você vai falar, nossa, isso é uma árvore. A gente chama de árvore, né? Mas é um glifo, é um conjunto de símbolos. E esses símbolos falam como se fossem arquétipos. Aí vocês vão aprender a colocação deles, vão aprender o significado, e quando vocês abrirem uma carta, essa carta vai dar para vocês uma informação enciclopédica. Você vai tirar um monte de informação disso daí. Né? Por que ela veio desse jeito? E no final do curso eu dou algumas tiragens simples. Depois, quando a pessoa aprende a tiragem, eu, por exemplo, agora eu tiro a astrológica, né? Que eu ponho as 12 casas, eu olho a vida da pessoa toda e depois vai abrindo as perguntas. Mas existem coisas mais simples, né? Não é todo mundo que vai alcançar todo o conhecimento astrológico para ler o tarô de Tote. E eu combino todas as cartas, eu não separo. Mas no início eu sempre ensino as pessoas a lerem primeiro os arcanos maiores, depois os arcanos menores juntos, ou seja, você primeiro abre o arcano maior, põe por cima o arcano menor e você vai ter um significado a respeito disso. Atualmente, vocês entrando lá no meu site, vocês vão ver que eu faço uma vez por semana uma leitura de um outro tarô, que se chama Tarô de Merlin, tá? Que é um tarô mais... Parece que ele foi desenvolvido em 1400, portanto, muito antes desse, e ele tem uma árvore da vida também, que não é igual à hebraica, né? Você vê que em regiões diferentes do planeta, com civilizações diferentes, magos diferentes, trouxeram o mesmo conhecimento. Por isso que eu acho que tinha deuses astronautas, ou seja, que vieram de fora, que foram em vários lugares do planeta, inclusive aqui na América do Sul, nos maias, né? Ah, eles não desenvolveram cartas, talvez chovesse demais lá para ter um baralho, sei lá. Na realidade, o mago Merlin não foi ele que escreveu as cartas, ele deixou escritos, como o próprio Hermes deixou coisas escritas, né? As tábuas de esmeralda. Mas quem depois interpretou aquilo e depois surgiu o tarô daí, né? Fez surgir esse tarô ao longo do tempo, ele fez surgir a partir daqueles ensinamentos, né? Então você percebe que em várias civilizações, né? Você tem provavelmente tarôs que têm símbolos chineses, os outros são, né, japoneses, os outros são árabes. Por quê? Porque as civilizações foram adaptando aos seus costumes, né, a sua parte cultural, tá? E é dali que eles realmente desenvolveram esse desejo, né, de aprender, ou de transmitir o conhecimento oculto. É por isso que chamam arcanos, certo? Então, eu queria que vocês fizessem alguma pergunta. Até porque a Carolina pode abrir aí. Faz assim, quem faz assim,
aí a gente abre, né? Para não falar todo mundo junto. Vamos lá. Gostei bastante, Graziela. É que se eu for fazer perguntas, aí eu já vou entrar em questões muito mais aprofundadas, eu vou deixar para Tá, fazer no curso. tá certo. Que já vai entrar no nível mais místico. Mas é o que você está procurando, quer dizer, na realidade Isso. você teve né, uma sintonia. Legal que você falou justamente do baralho cigano, no qual eu já tenho uma certa afinidade, né? Uhum. E realmente, né? Ele é mais taxativo. Quando você faz Ah, umas perguntas, é papum. tá Agora, bom. o que eu quero dizer sobre o tarô de Tote é que ele tem uma relação muito de mestre e aluno, né? Você consegue ele ser realmente o seu mestre, o seu mentor. Isso é muito legal, né? É por isso E que eu falo, é bom meditar em cima, porque é uma coisa para você meditar, o caminho, aquilo que ele te abre como caminho é uma possibilidade, né? Então, eu falo às vezes, né? Acho que eu fiz um ou dois videozinhos de pouquinhos, de 10 minutinhos, que estão lá no meu YouTube, e eu coloquei assim, por exemplo, a carta da torre, a casa caiu, escrevi, né? Lá. Então, eu vi. tem muito significado, tem vários significados para essa carta que caiu, né? Teve uma pessoa que me perguntou, inclusive, você acha que então são os escuros? Aí eu perguntei para o cara, porque ele escreveu lá, né? Eu falei, o que você fala os escuros? Depois eu acho que é uma onda que tem aí na internet, que o pessoal está falando dos escuros. Como se fosse, Já sei. como se fossem entidades do mal. Acho que deve ser. Uhum. Mas, na realidade, a torre não tem muito a ver com as entidades do mal, tem a ver com aquilo que a gente faz e que você, quando está lá em cima e você perde a humildade, vem o castigo de Deus mesmo, mas Deus, a divindade, não, é o retorno das coisas, é a própria sua energia que gerou o retorno, né? Se a gente não respeita aquilo, olha o que está acontecendo agora. Essa é a torre que nós pegamos no ano passado, né? É fruto das nossas ações. E não é que, eu falo às vezes, a gente precisa, né, mesmo se a gente é religioso, né, então vê aquele Deus está lá em cima, né, a Trindade, ó, vou lá, vou castigar vocês, e não sei o quê. Isso não existe. Né? Isso existe na nossa mente porque nós temos uma mente limitada e precisamos de imagens, né? A cristiandade, então, está cheia de imagens, né? Coisa que nas igrejas ortodoxas não tem, né? Você percebeu? E muito menos da hebraica, né? A representação não existe, existe a Torá e acabou, né? E o candelabro. Mas, na realidade, eles não têm figuras, né? Mas, quando você estuda a Cabala, eles te dão as figuras. A Cabala, ela tem figuras. Por quê? Porque o ser humano precisa. Nós somos visuais. E quando você vê, justamente por isso que os arcanos maiores, eles são visuais. Se você vê um monte de gente caindo de uma torre e um raio que quebra essa torre, e você percebe que a pessoa que está caindo tem uma coroa e a coroa está caindo, é fácil você entender que é alguém poderoso que perdeu, né? A casa caiu. Ou porque foi descoberto, ou porque ele foi à falência, ou porque ele se suicidou, sei lá, né? Tem muitas coisas implicadas depois numa leitura. Mas a gente precisa ver onde ele se encontra na árvore. Perto de Marte, está entre Marte e Júpiter, então é a justiça divina. Você entendeu? Essa que é importante de entender. E não somente se limitar àquela carta. Entendeu? Porque a carta não é limitada, ela tem um lugar, uma energia que vem de um lado e vai para o outro. As sefirotes, são esferas como pilhas. A parte negativa recebe de cima, a parte positiva transmite de baixo, certo? Então, isso também é importante para entender. Adriane, conhecimento. Ela fica babando aí, ela está fazendo curso comigo. É uma gracinha. Sagitário, tem uma vontade de conhecer coisas, né? Não para, não para. Mas é muito interessante, gente. Quando a gente envereda nesse conhecimento, você vai começar a entender o mundo, as coisas ao seu redor, por que elas acontecem, como você pode utilizar o conhecimento,
os talentos, dirigir a sua vida e ajudar os outros também, porque às vezes a gente quer para ajudar, né? Para até tornar uma profissão paralela, uma profissão não precisa ser a sua única, né? Na realidade, quando eu comecei a estudar tarô, eu trabalhava com paisagismo, eu tinha a empresa, entendeu? Quer dizer, foi o meu lado pisciano, né, Fabi? O seu lado pisciano também, que leva, né, às vezes, a esse tipo de conhecimento mais esotérico. Carolina, que signo você é? Falou meu signo agora, peixes. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que é? Olha, vou te contar, viu? É difícil escapar. Agora, os signos, por exemplo, você não esquece que o signo de peixe é regido por Júpiter, que é o mesmo signo que rege Sagitário. Então, o Sagitário, ele tem a mesma curiosidade, mas de um ponto de vista talvez menos místico e mais filosófico, né? Porque na astrologia o signo de Sagitário se relaciona com a filosofia, né? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo? Qual é o meu destino? Né? São esses questionamentos. O pisciano, ele tem a união, o sentimento da união com o todo. Eu não posso estar reduzido, porque eu estou lá em cima nas estrelas, olhando para esse universo, e falei, gente, eu pertenço a isso tudo, isso tem que ter um sentido, né? E aí a gente vai se aprofundando no desejo de conhecimento, tá certo? Então, que mais? Fabi, você quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? O áudio. Quando você falou, eu não entendo nada disso, eu adoro, mas não entendo nada. Né? Mas vai começar a entender. Já está vendendo os olhos. Sobre baralho cigano, eu não sei nada. Não. Eu gosto muito disso e vejo sempre o seu site. Você falou que quando você olha a carta, você olha a figura e você olha a árvore. Sim. E aí dentro disso também tem as cores que ela representa. Muita coisa, até mais que isso, sabe? Ela tudo tem uma representação, a posição dessa figura, como ela está, né? O imperador ele está lá com as pernas fazem o número 4, né? Está marcado como se fosse o número 4, que a gente faz do bêbado, né? Fazem 4 aí, é a mesma coisa. O 4 é a estabilidade, isso é numerologia. Então, vocês vão aprender tudo isso junto. Não é uma coisa separada da outra, entendeu? Sem virar numeróloga, entendeu? Porque não é esse o curso. O curso não é conhecimento, mas a numerologia entra nas cartas também. Então, o tarô, ele reúne, e esse pote reúne tanto a numerologia, quanto a cabala, quanto a astrologia, entendeu? Então, quando bem complexo. Por isso que ele é tão complexo e tem que ser realmente um curso mais assim complicado. Eu já fiz um cursinho rápido de tarô de Marcélia, e eu tenho até amigas que entraram, são amigas colegas, né, de astrologia. Porque normalmente, quando a gente se interessa por uma coisa, a gente acaba se interessando pela outra, né? Eu fiz curso de runas com uma colega, depois eu fui ver outro negócio com outra, entendeu? Porque a gente acaba... É claro que eu fui lá por curiosidade, eu não vou ler runas, não é o meu campo, entendeu? Um dia, talvez, isso me interesse, até porque, justamente como eu leio o Tote, quem sabe eu me interesse pelos deuses né, celtas. Mas é outro caminho, entendeu? Que eu me enveredei. Por quê? Porque eu segui... Graça, Fala, amor. eu vou precisar me desconectar, mas eu queria deixar uma mensagem aqui para as meninas. A Carolina também tem aula também. Eu queria só deixar uma mensagem aqui para elas. Eu acompanho a Graça já há muitos anos, e eu queria dizer para vocês que, se vocês estão aqui, não deixem de fazer o curso, porque quando a gente cruza o caminho da Graziella é porque a gente é muito especial, porque ela é uma pessoa muito querida, não estou jogando chaveco, ela sabe disso. Ela tem... Não, ela é muito sábia, ela é muito conhecedora das coisas que ela fala. Então, assim, eu acho que para a gente que tem a oportunidade de estar próximo a ela, isso é um presente.
independente de se você tem conhecimento extra ou não tem. Eu estou fazendo curso de astrologia, a gente já está quase, acho que 4, 5 meses, e assim, nossa, é muito aprendizado, gente, muito. Ela é muito sábia. Eu falo que ela é uma guru, assim, porque ela tem muito conhecimento, então ela faz grandes conexões ao longo do curso, ela traz muita informação de dia a dia, então, assim, é muito, muito, muito válido. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa quinta-feira à noite. Boa sorte, espero que encontrar vocês aí no curso de astrologia também. Fiquem com Deus, um beijo grande, boa sorte para todas. Tchau, Adri. Tchau, até segunda. Graziela, só perguntando, você vai passar as informações, agora uma coisa mais técnica, você vai passar as informações de preço, não sei, no grupo do WhatsApp? Então, peraí, eu acho que eu vou botar... O que o Ítalo falou para mim era para eu copiar aqui, botar, eu não sei onde boto aqui, é melhor botar lá no curso, no grupo do WhatsApp. No Zap, né? Porque quando fechar a sala, vai perder a informação. Então, e aí eu só vou gravar isso, vou deixar lá no meu canal do YouTube. Tá bom. E no grupinho do WhatsApp, vocês vão lá e já recebem informações para vocês fazerem o pagamento. Na realidade, tanto pode ser transferência, quanto pode ser dividido no PagSeguro, ou eu mesma mandando um link pela maquininha do Sanap. Porque tem gente que não gosta, que diz que o PagSeguro pede muita coisa, eles têm medo, às vezes, de botar muita informação. Ele é seguro, o PagSeguro seguro. Tá? Pode fazer transferência, se pode você passar fazer por transferência, pode fazer. Vou deixar tudo bonitinho lá, tá tudo escrito. Vai ser na quinta-feira, Gra. Sempre nesse horário. Perfeito, para mim, excelente. Sempre nesse horário, tá? Então, vamos ver se depois entra. Se entrar mais alguém, na realidade, às vezes eu peço para a pessoa verem a primeira aula, a segunda aula, sempre acontece isso nos cursos, né? Vocês sabem disso. E mais uma pergunta, qual será a durabilidade do curso? Eu sei que é algo bem extenso, realmente, porque vai ter que entrar em vários temas para chegar no tarô em si. Eu preciso me lembrar, porque na realidade está lá no meu site. Quer ver, não? Se você entrar no AstroSírios, você entra do lado. Aqui, eu vou até copiar. Coloquei no chat aí. Já? Tá vendo? Eu vou copiar esse link aqui, já vou deixar na minha máquina também. Isso, programação do curso. Inscreva-se aqui. São 20 aulas semanais e sucessivas de 1h, 1h30. Né? Eu nunca boto 1h30, porque a gente nunca termina na hora, né? Perfeito. Zoom, aí vocês recebem o PDT, né? Que nem eu faço, cada aula vai no PDT, e vocês recebem também a gravação para estudar depois em casa. E aí tem o WhatsApp para a gente tirar as dúvidas, né? Porque não é fácil. E de qualquer maneira, você vê que aqui eu coloquei muito sobre a analogia do tarô, da numerologia, dos caminhos, tem tudo isso explicadinho aqui. E vai ter métodos de interpretação. E tem uma outra coisa que eu também sou eu que faço, que até colegas falaram para mim, mas eu não conhecia isso. Falei, você não é maçom. Eu sou venerável de loja, agora estou adormecida, mas sou venerável de maçonaria de loja, venerável durante anos. Fundei uma loja chamada Tiferet, na maçonaria mista, e fiquei 9 anos. Né? Então, eu tenho um conhecimento muito, muito profundo disso. E da magia. E aí eu ensino a consagrar o tarô. Não é que você entra na loja, você compra um tarô e ele vai falar com você. Não, senhora. Tem uma consagração a ser feita. E aí sim ele vai ser seu. Você não deixa ninguém pôr a mão, a não ser o consulente, se ele precisar cortar. Tem orações para fazer. Então, tem toda uma parte que justamente são com letras hebraicas, tem todo um sistema aí para torná-lo mágico, para abrir o canal. Não entrar num canal errado, entendeu? Quero dizer, não entrar num canal fake, porque senão vocês vão se reduzir a ler justamente essas coisinhas muito rasas, e não é essa a minha intenção, tá? Intenção do curso. Tudo bem, lindas? Perfeito. Tá? A Dani está aqui, você me botou lá a fotinha lá do
da cabala dela, que na realidade são esses arranjos que ela faz, Jorei, sabe, a Dani? É uma gracinha de criatura. E Patrícia, não sei, porque não aparece, não sei qual é a Patrícia, mas não sei se é a Patrícia, quer dizer, a Patrícia que é minha cliente, que é provavelmente. Tá? Só mais uma dúvida, Graziela, Fala, desculpa. minha linda. Quando que nós começamos? Semana que vem. Ah, perfeito. Então Primeira aula semana que vem. Eu já contei aí. Perfeito. Tá bom? E aí são 20 aulas. 20 aulas. Quinta-feira, às 19. Isso. Se precisar de uma aula a mais ou uma menos, sabe? Mesmo no de astrologia, eu falei que eram 20 aulas, já estamos na 24. Porque, na realidade, eu fico acrescentando coisas e depois eu falo, não, mas vamos fazer uma outra coisa que eu quero colocar a mais, enfim. Legal. A ideia é compartilhar conhecimentos, sabe? Eu acho que, com a minha idade, uma coisa eu aprendi. Semeando, você recebe. Quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? E é isso. A gente não tem como objetivo, não, são tantas aulas, custa tanto, e não sei o que, não sei o que lá, e pronto, acabou. Não é a parte comercial o mais importante. O mais importante é semear. Por quê? Porque o ouvido como é que fala o guru, né? Que o ouvido do aprendiz quando está pronto, aparece o mestre, né? Então, espero poder fazer isso com vocês, como aconteceu comigo, né? E para amigo também. Foi assim, essa caminhada foi assim. Tá bom, queridos? Então, vou deixar aqui, boto lá no link, tudo no grupo do WhatsApp, tá bom? Gra, eu não estou no grupo do WhatsApp, mas entra naquele link que você mandou, né? Que você mandou para mim no particular. Sim. Tá. Mas tem o grupo do WhatsApp, chama Tarô de Tote. Tá. Mando, eu te mando, tá? Tá bom. E a gente se conversa de qualquer maneira, tá bom, Carolina? Beijão, muito obrigada. Muito grande. Tchau. Bom fim de semana para vocês. Hoje, Corpus Christi, que tenha vindo realmente com a palavra abençoada, tá? Tchau para vocês. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Ítalo.